Salve aí pessoal que é fã de mangás e principalmente para quem é fã da história de Tokyo Revengers. Eu tô aqui para mostrar um pouquinho sobre o mangá volume 7. Já tem um tempinho que ele tá à venda, tá? Ele saiu em pré-venda mais ou menos em março. Aí em abril era para ter saído o 7 e o 8, mas por algum motivo não foi igual nos outros meses, que, por exemplo, quando saiu o 5 e o 6 juntos. Nesse não saiu o 7 e o 8. O 8 está previsto para sair em maio, mas como eu sempre estou procurando saber quando que vai sair os mangás, eu vejo que ninguém está falando do volume 7. Eu trouxe aqui para o pessoal ver como que tá a capa, a qualidade, falar um pouquinho sobre o que acontece nessa parte da história do mangá, para quem tem vontade de comprar, às vezes porque quer ver tal parte. Porque Tokyo Revenger ele é dividido em vários arcos, né? Então, ó, que da hora, eu não tinha reparado essa imagem. Então, quem tem vontade de comprar para saber o que está acontecendo nessa parte da história, eu já vou dar uma dica aqui rapidinho. E a pessoa, se quiser comprar, já está sabendo que vai estar comprando um produto pela história. E vocês entenderam, né, gente? Eu me embaralhei aqui um pouco, mas basicamente o que eu queria fazer é mostrar o mangá para quem tem vontade de saber certinho mais sobre essa história e para quem quer comprar para ler, porque nessa parte da história é a parte da história da batalha da Toman contra a Valhalla, aquela história do Baji ter traído a Toman e tal. Então aqui eu vou mostrar um pouquinho do mangá, vou mudar aqui o lado da filmagem para poder mostrar um pouquinho o que tem dentro desse mangá. É bem da hora a capa, eu acho bem bacana essa parte da capa do Baji. A gente vê muito da personalidade dele, um cara meio largadão, pai e tal, não se importa muito com roupa. O casaco da Valhalla todo aberto, ele é desses jovens que usa vários apetrechos aí, pai e tal. E na parte, vamos dizer assim, da frente do mangá, né? Essa descrição dos personagens, aqui um pequeno resumo, basicamente o que vem da mesma forma como está aparecendo nos outros. Aí, tá, vem aqui o marca-página, igual começou a vir no 3 em diante, vem o marca-página referente ao próprio mangá, né? Baji, marca-página do Baji. Então é bem bacana, achei bem legal isso. Bom, aqui eu vou colocar para vocês verem ali no fundo, vocês estão vendo que sim, é o volume 8 que ainda tá para sair, né? Mas é só para compor aqui o contexto da história. Esse aqui é o volume 7, né, como eu já disse, e a parte, vamos dizer, em que vai se dar a luta da Toman contra a Valhalla, várias cenas de batalha, muito palavrão. Quem não está acostumado a ler mangá com palavrão, esse aqui tem muito, tá? Quem acha que não tem problema, é uma história muito boa. Eu li mesmo pela história, os palavrões assim, eu já cansei de ler, assistir histórias que tem que apela demais, né? Apelação com nudez e vocabulário pesado, essas coisas assim, é divertido até certo ponto, mas hoje em dia eu prefiro mais pela história. E a história de Tokyo Revenger é muito boa. Bom, aqui vocês podem ver que aqui são os capítulos, tá? Esse aqui seria onde começa cada página. Tokyo Revenge eu acho bem bacana que ele é bem curtinho cada capítulo, então são muitos capítulos por mangá. Então, se você leu ou quer saber até que parte termina, é essa daqui, One and Only. Se você manja de inglês, aí você vai ver mais ou menos o que significa essa parte da história. Não quero mostrar bem o final desse mangá para não estragar para quem está com vontade de ler, conhecer mais a história. Mas a gente pode perceber aqui que é a parte da luta. Podemos ver aqui Kazutora e Mike se enfrentando. E esse mangá todo, gente, todo, a história, ela não avança consideravelmente assim para saber como que vai ser o futuro. Aqui é todo voltado para o passado, no caso, o momento exato da luta. Acho muito interessante assim esses close dos personagens se encarando, essas coisas. Esse autor foca muito nas expressões dos personagens, é bem bacana. Então, não vai ter muita coisa referente ao que vai
representar essas ações aqui no futuro. A gente sabe que o Takemichi, sem querer, ele afeta o futuro. Aqui a participação dele para influenciar o futuro é muito pequena, tá? As coisas meio que acontecem e não acontecem por causa dele, porque ele cresce, ele é um personagem que ele cresce um pouquinho, perdão, ele é um personagem que cresce um pouquinho a cada história, né, a cada desenrolar da história, e aqui ele tem um crescimento. O Mitsuya mesmo pega e mostra para ele como ele tá errado nas atitudes dele, né, que ele fica muito choramingando em vez de agir. E o Takemichi, ele é o tempo todo assim, ele passa muito tempo pensativo, pensando, chorando, reclamando, analisando, fazendo uns planos meio torto, mas no fim das contas ele acaba crescendo, né? É muito complicado. A gente às vezes eu mesmo falo que ele é muito burro, mas só que como seria, né? Se nós estivéssemos numa situação meio parecida. Mas o bacana mesmo é ver essas partes de batalha em que o Mike, ele não parece, não sei, ele é umas reações um pouco fracas, assim, ele demora muito a despertar o lado dele invencível, como é dito, mas só que na hora que ele pega para lutar mesmo, ele é meio violento ao extremo, ele não tem muita paciência não. Mas interessante pra caramba, de qualquer forma você vê os personagens como eles respeitam o Mike e tal. E nesse daqui a gente percebe muito isso. Todo mundo se preocupa muito com o Mike. Na hora que o Mike cai e tal, todo mundo fica muito nervoso. A Toman levanta, se preocupa. Então é como se fosse mesmo uma família, né? Eles são todo esse, eles pegam esse estereótipo de gangsters, mas eles são as amizades que você trata como família. É bem bacana essa parte. O antagonista principal da história, né, o Kizaki, aquele que articula bastante para provocar as coisas, que até então a gente vê como o vilão principal. E é isso, tá? É o conflito principal, é todo em volta disso. O que o Baji está fazendo na Valhalla, a luta deles, o Kizaki fazendo as maluquices dele, o Kazutora sendo o Kazutora, tentando acabar com o Mike por causa dos problemas psicológicos que ele mesmo se causou, né? E aí o desenrolar da história, gente, é todo resolvido na base da porradaria, na pancada. Isso aqui que eu queria falar. O valor não é alto, pensando nos padrões hoje em dia. A gente sabe que tudo aumenta o preço, não é reclamar de antigamente o mangá custava R$ 5, hoje em dia vale um Corsa. Não, mas a qualidade do mangá ainda tem algumas coisinhas assim que a gente percebe que poderia ser melhor, que nem muita gente reclamou que esses mangás eles são muito transparentes. E de fato, ele é um pouco transparente, não afeta a leitura, mas eu sinto falta de uns detalhezinhos assim. Por exemplo, a gente percebe aqui que essa aqui é uma parte do mangá que recebeu um trato de cores. E no mangá pra gente não chega. Não sei se é porque essa parte aqui, por exemplo, também são poucas cores. Eu acho que, sei lá, eu não sei como é que funciona, né? É difícil a gente falar. Mas seria legal se a gente recebesse uma página colorida que fosse, né, gente? Uma coisa bem básica. Porque ele é quase o mesmo preço, por exemplo, de Naruto Gold. Eu não tenho nenhum aqui, mas o Naruto Gold sempre no começo aqui tem uma ilustração colorida. Tipo, você nem consegue tirar ela do mangá, mas só porque é legal, gente. É uma coisinha a mais, sabe? Um mimo, uma coisinha básica para quem gosta de ler mangá, ter aí na coleção. Eu acho que é algo que falta. Ah, tinha mais esse trato em alguns mangás antigos. Eu sei que hoje em dia tudo é muito mais caro, vai ser sempre a mesma coisa, mas faz falta, não sei. É uma reclamação minha mesmo. E é isso, tá? Vocês estão vendo aí mais ou menos uma reta final aqui do mangá, do meio para o fim. Toda a trama vai se desenvolver o Mike, o Takemichi, o Kazutora, o Kizaki e o Baji. E vai ser isso, gente. Então,
se vocês querem comprar e não sabem qual que é a parte da história que tá, é basicamente isso aqui. A história não encerra aqui ainda, tá? Ainda não terminou a luta, só que eu posso dizer pra vocês, mas acontece uma coisa que quem conhece a história sabe que é bem trágica, e quem ainda não conhece, vale a pena ler, porque os personagens eles são muito carismáticos e eu acho que é uma das histórias assim que te faz querer continuar a ler. Então por isso que eu achei ruim que não tem o volume 8 ainda. Por isso que tá aqui. Eu tô sempre olhando para ver se teve alguma mudança, alguma coisa ou não. Até que o preço na Amazon, não tô ganhando nada por isso, mas é só para vocês verem que não é algo muito barato. Mas tudo bem. Enfim, de qualquer forma, é isso. Tá aí, volume 7. Quem gosta, eu recomendo comprar.